Olá pessoal, tudo bem? Então, esse vídeo é para, de certa forma, sistematizar um pouco as discussões referentes tanto às formas de aquisição de território, quanto também alguns textos, algumas questões que eu havia deixado sobre reconhecimento de Estado e de governo, né? Porque na aula síncrona a gente parou na discussão sobre os elementos do Estado e algumas colocações ou previsões da Convenção de Montevidéu sobre os direitos e deveres do Estado, que demarcam para a gente já algumas características, né, especialmente do reconhecimento de Estado. Então, de certa forma, o que a gente já estudou foi o reconhecimento do Estado. Então, a gente já viu, né, que o que constitui um Estado é a possibilidade de garantir, de estabelecer esses vínculos jurídico-políticos entre aqueles elementos, seja o governo soberano, seja a sua população, o seu território, e daí a capacidade de estabelecer relações internacionais com outros Estados. Nós vimos que o reconhecimento por outro Estado não constitui o organismo internacional, ou seja, o reconhecimento no âmbito do sistema internacional não constitui, não cria Estados. Então, a doutrina majoritária entende que esse reconhecimento de Estado tem uma natureza que seria declaratória e não constitutiva. Nós tínhamos, e aí nos textos deixados, né, foi visto e está previsto também na Convenção de Montevidéu que existem outras características ainda atinentes a esse reconhecimento do Estado, que ele não pode ser condicionado a alguma coisa. Olha, você estabelece aqui um tratado comigo e daí, né, eu passo a te reconhecer. E também é irrevogável, né? Uma vez reconhecido o Estado, só, obviamente, perdida ali aqueles seus elementos, né, que seria um fato, um elemento, uma perspectiva fática, histórica, é que seria capaz de desconstituir, melhor dizendo, aquela condição de Estado. Então, conforme a Convenção de Montevidéu, justamente, né, essas características, elas são atinentes ao próprio Estado, então o reconhecimento, ele não pode ser revogado. E além disso, assim como o reconhecimento de governo, que nós vamos debater a seguir, o reconhecimento de Estado, ele também pode ser tácito ou expresso. Ou seja, né, você pode estabelecer algum ato que tenha como objetivo princípio reconhecer determinado ente como Estado, como uma nota diplomática, que você diz, olha, atesto aqui que realmente venho a reconhecer Kosovo, né, como Estado e tal. E aí seria um reconhecimento expresso. Ou você pode manter algum outro tipo de laço, né, ou dentro da nuance, né, ou da dinâmica da própria manutenção da relação internacional, você estabelecer algum tipo de disposição, de tratativa que venha indiretamente a reconhecer aquele ente como Estado. Uma vez, por exemplo, celebrado um tratado, né, com esse novo ente, você está implicitamente, tacitamente o reconhecendo como Estado, tá? Então, o princípio da autodeterminação e da não intervenção, como eu já havia dito, são fundamentais, né? Está prevista a Resolução 2625 de 1970 da Assembleia Geral das Nações Unidas, que reúne ali alguns princípios fundamentais do direito internacional. Resolução 2625 de 1970 da Assembleia Geral das Nações Unidas. E quando a gente fala de reconhecimento de governo, né, eu tinha deixado alguns textos, um deles diz respeito a uma manifestação do então chanceler, né, antigo chanceler brasileiro Celso Amorim, por ocasião da concessão de asilo político ao também ex-presidente do Equador, Lúcio Gutierrez. A gente vai discutir asilo político mais adiante, mas a situação envolvia, né, a questão de que ele era considerado um
que era muito chamado, né, na década de 60, 70, principalmente pelos Estados Unidos, um caudilho, né, um ditador autoritário que tinha muita resistência por parte da população, sem dúvida, e aí ele é deposto, né, e pede por acusações de corrupção e tal, e até por uma certa também grande mobilização da sociedade civil equatoriana, e aí ele pede asilo político na Embaixada Brasileira em Quito, capital do Equador. A gente sabe, e a gente, obviamente, isso vai ser melhor explicado quando nós tratarmos do tema, que o asilo digamos assim, um compromisso estabelecido pelo Estado brasileiro, ou seja, que o Brasil, em determinadas situações devidas, concederá o asilo. Está previsto até na nossa Constituição. Então, o asilo, ele é concedido quando aquela determinada pessoa, né, está sofrendo algum tipo de perseguição política. Se a perseguição política não pode ser uma expectativa, tem que ser uma perseguição política imediata, né, real. E esse asilo não é oferecido, assim, tem que ser realmente pedido. Então, o Lúcio Gutierrez, né, pediu asilo na Embaixada Brasileira de Quito e o Brasil concedeu esse asilo. Obviamente que isso foi extremamente questionado, né, a mídia brasileira naquela época bateu muito no governo, né, dizendo que era um absurdo o Brasil dar guarida para determinados governantes autoritários da América Latina, inclusive porque, segundo a própria notícia, a gente tem outras notícias referentes ao caso, o Brasil teve que mobilizar um avião da FAB para poder resgatar o Lúcio Gutierrez e, né, não apenas conceder o asilo diplomático ali na própria embaixada, mas trazê-lo para o território brasileiro, onde ele estaria em maior segurança, e conceder aí sim o asilo também territorial para o ex-presidente. Tá? Até é mencionado um instituto chamado de salvo-conduto, né? Isso também vai ser melhor explicado quando a gente falar de asilo, porque o salvo-conduto nada mais é, e pode parecer às vezes estranho, o consentimento que o próprio Estado perseguidor dá para que aquele, né, país que está conferindo o asilo possa tirar aquela pessoa da proteção aí da circunscrição diplomática e levá-la, encaminhá-la para um outro lugar, não é? Porque ela está ali protegida na jurisdição da embaixada, né, na circunscrição ali da embaixada. Fora dali, ela está sendo perseguida, né, pleiteada pelo Estado. Aonde se situa a embaixada, não é? Então, para que possa haver esse deslocamento com segurança, o próprio Estado perseguidor, reconhecendo aí, né, a bilateralidade do Instituto do Asilo, tem que reconhecer, né, que o país está conferindo aquele asilo e respeitar isso, e daí permitir que o Estado que está concedendo asilo, né, consiga deslocar, trazer, né, levar para qualquer outro lugar esta pessoa que está ali enfim, né, no prédio, enfim, nas instalações diplomáticas, tá? No caso, era importante fazer isso, porque como havia uma oposição muito grande ao Lúcio Gutierrez por parte da população, a embaixada brasileira estava sendo ameaçada de invasão. Então, é uma situação politicamente quase que insustentável, né? Então, o Brasil optou por não apenas, né, conceder o asilo diplomático ali dentro da circunscrição, né, da embaixada brasileira em Quito, em Equador, como também falou, bom, então vou trazê-lo para o Brasil, porque, né, ele vai ficar inseguro, não vai acontecer um incidente diplomático, de haver uma invasão por parte da própria população das, né, dependências da embaixada brasileira. Então a gente vai conceder também o asilo territorial, que provavelmente ele, né, deveria querer, né, o próprio Lúcio Gutierrez deveria ter interesse nisso. Então foi necessário um avião da FAB se deslocar, ir até o Equador e retirar o Lúcio Gutierrez. Mas para fazer isso, precisava da permissão do próprio Equador. Como é que um avião brasileiro, né,
iria adentrar o espaço aéreo equatoriano sem permissão, retirar uma pessoa, trazê-la para cá. Então, daí o salvo-conduto, ou seja, a permissão do próprio Equador, estado perseguidor do Lúcio Gutiérrez, né, reconhecendo a concessão do asilo por parte do Brasil e deixando que o Brasil complementasse essa operação. Então, tudo isso, que obviamente que envolve um certo risco, gasto público, foi muito questionado à época. E o Celso Amorim, justamente até sobre a acusação do Lúcio Gutiérrez de ser um corrupto, um típico, né, governante populista da América Latina e tal. E aí, então, o Celso Amorim se pronunciou dizendo assim: eu não tenho que fazer juízo de valor sobre o governo do Lúcio Gutiérrez, entendeu? Esse é o problema do Equador, do povo equatoriano. O que eu estou fazendo é justamente, né, implementando um compromisso estabelecido, inclusive, internacionalmente e constitucionalmente, que é conceder o asilo dentro de todas as suas premissas ali que estão sendo obedecidas e respeitadas, né? Ele pediu o asilo, ele conseguiu ingressar na Embaixada Brasileira em Quito, então eu vou conceder o asilo. Aí ele disse: eu não reconheço o Instituto de Reconhecimento de Governo, né? Então, por isso que eu deixei essa breve notícia da BBC para vocês, que eu achei interessante, que naquele momento, né, do governo, enfim, que era um governo, né, do Lula e tal, enfim, existia uma orientação diplomática menos intervencionista, né? Que dizia, bom, então, um posicionamento segundo o qual não cabia à sociedade internacional ou a outro Estado se pronunciar sobre legitimidade de governos alheios, tá? Claro que esse posicionamento, eu acredito que hoje seria diferente, né? O Itamaraty hoje tem se mostrado muito mais intervencionista, né? Seguindo muito mais a linha americana, que sempre foi de estabelecer, sim, alguns discursos né, assim, normativos, morais, com relação à conduta dos estados no âmbito internacional, e para que pudesse, assim, alegar, né, seu direito, muitas vezes, de ingerência, de interferência em alguns assuntos da alçada de outros estados. Então, mas naquele período, né, então é um período político determinado, com uma gestão, uma chancelaria, né, que a gente fala chancelaria porque a gente está falando do ministro das Relações Exteriores, que era o Celso Amorim, muito específica, não é? Então, que ele dizia assim, ó, eu nem reconheço esse Instituto de Reconhecimento de Governo, ou seja, para mim não cabe nenhum tipo de manifestação sobre legitimidade do governo alheio. Eu estou aqui de maneira, entre aspas, neutra, né, operacionalizando um compromisso internacional, que inclusive consta da nossa Constituição Federal, né, que é a concessão do asilo político, tá? Por isso que eu deixei esse texto aí para vocês. E aí, o que significa, então, reconhecer o Instituto do Reconhecimento de Governo? Aí tem um pequeno texto que fala sobre isso, né? Fala da doutrina Tobar, da doutrina Estrada, uma mais intervencionista, que justamente alega, não, que cabe, sim, a sociedade internacional, inclusive fazer esses juízes de valor e só conferir, né, o reconhecimento de governo depois de um estudo sobre a legitimidade daquele governo, né? E a doutrina Estrada menos intervencionista, mesmo assim, de certa forma, estabelecendo algum tipo de reação ou admitindo, né, algum tipo de reação por parte do Estado que a princípio reconheceria o outro governo. Ou seja, ótimo, a gente não vai fazer uma declaração expressa, como a doutrina Tobar permitiria, né, de atestando a ilegitimidade do governo em questão, né, porque normalmente essa questão do reconhecimento de governo só faria sentido havendo algum tipo de ruptura constitucional, né, ou seja, o trâmite constitucional previsto, né, então, né, digamos assim, sucessório, e daí, portanto, sendo redundante, né, previsto no ordenamento jurídico, previsto na Constituição, não ensejaria aí o reconhecimento de governo, não haveria necessidade, mas havendo uma ruptura constitucional, aí sim caberia esse reconhecimento de governo, segundo, né, obviamente, toda essa doutrina de reconhecimento de governo. E aí a gente teria as duas principais vertentes, que obviamente tem sua tradição na América Latina, é uma região de muita estabilidade política, né? E as duas principais doutrinas, apesar de existirem
né, existiriam outros, a Tobar e a Estrada. Uma delas, então, a mais intervencionista, como eu falei, dizendo que caberia sim ao Estado até dizer, não, esse governo não é legítimo, não o reconheço. E a outra, menos intervencionista, que para quem reconhece o Instituto do Reconhecimento de Governo é a mais utilizada hoje em dia, é aquela que diz, bom, realmente a gente não deve emitir nenhum juízo de valor explícito sobre legitimidade ou ilegitimidade de outro governo, mas caberia sim a gente, por exemplo, romper relações diplomáticas, que já seria um bom recado, né, com relação a esse novo governo aí, produto de uma ruptura constitucional, entende? E no caso, então, ela seria menos intervencionista, porque emitir uma declaração de legitimidade, dependendo do estado que o faz, pode gerar ainda mais instabilidade política pelo outro estado, né? Então, por isso que esse tipo de posicionamento ali, né, que estaria referendado pela doutrina Tobar, não é muito acolhido pela maioria dos internacionalistas, principalmente hoje. E no caso da doutrina Estrada, aí sempre foi a vertente majoritária. Mas aí eu deixei um outro texto, né, em que há uma discussão sobre a evolução, entre aspas, desses institutos no decorrer da história. E aí a narrativa, inclusive, do caso, né, da Primavera Árabe, do bloqueio do espaço aéreo da Líbia, em que parece, e há um certo receio de que a sociedade internacional está voltando à adoção de uma perspectiva um pouco mais intervencionista com relação ao reconhecimento de governo, né? Por exemplo, estabelecendo alguns pré-requisitos, como se aquele governo tivesse que ser, entre aspas, realmente democrático à luz, né, dos parâmetros ocidentais, respeitar os direitos humanos e tal, uma certa mudança de parâmetro aí nesse sentido. Tá? Então eu deixei esse outro texto também mais interessante com relação a mudanças mais contemporâneas, né? E possibilidades talvez de determinados hiatos ou transformações no posicionamento dos estados com relação à aplicação deste instituto. Porque percebam também, né? Doutrina Tobar e doutrina Estrada são doutrinas do início do século XX. A partir daí nós vivemos transformações importantes, né, de vertentes, seja de vertentes mais de centro-esquerda na América Latina, depois 11 de setembro, tivemos também, né, o caso da Primavera Árabe, que obviamente e agora também a ascensão de governos neoconservadores, tanto na América Latina quanto também em algumas regiões da Europa e nos Estados Unidos, a própria doutrina Trump durante algum tempo. Então, né, o texto discute algumas transformações ou revisão de posicionamentos passíveis de terem ocorrido, né, nesses institutos, tá? Mas a tradição, que é a tradição digamos assim, mais acolhida pelo direito internacional com relação ao reconhecimento de governo, é aquela que, né, primeiro o Brasil lá num extremo, né, num determinado momento mais centro-esquerda da gestão Celso Amorim, dizendo não devemos nem reconhecer o Instituto de Reconhecimento de Governo, quer dizer, não cabe à sociedade internacional ou outro Estado se mexer, se movimentar com relação à legitimidade de outros governos, tá? Mas a tradição internacional, né, ainda entende como, digamos assim, legítimo, não legítimo, mas lícito, né, o reconhecimento de governo, né, esse ato de reconhecimento de governo, mas sempre optou, tá, majoritariamente, pela doutrina Estrada, pela menos intervencionista, justamente, né, pelo fato da gente ter aí no direito internacional a consagração do princípio da soberania e da não intervenção nos estados, né, que também está lá na resolução 2625 da Assembleia Geral das Nações Unidas, tá? Acho que a gente pode fazer só algum tipo de observação ou ressalva no que diz respeito a crimes contra a humanidade, né? Porque aí sim é uma discussão um pouco mais forte, às vezes é cobrado, inclusive mesmo de digamos assim, países, estados, né, de esquerda, de que, olha, mas você não vai se manifestar nem havendo, assim, um crime humanitário, né, numa gestão de um estado, de um governo, alegando que esse governo não seja legítimo, né? Claro que é sempre delicado, porque é sempre tomar partido,
né, frente a alguma digamos assim, coligação ou não dentro do próprio Estado, né? Isso muitas vezes pode gerar alguma interferência em processos históricos muito mais complexos do que a observação internacional poderia fazer. Inclusive, há alguma suspeita com relação à neutralidade, né, dos Estados para fazerem isso, e muitas vezes a neutralidade até das Nações Unidas para fazer isso, sempre pode ter algum outro interesse por trás. Então, são sempre questões muito delicadas, tá? Mas o Brasil já foi questionado, inclusive, se manteria essa posição mesmo em casos de crimes humanitários, tá? Só que o Brasil, por exemplo, ainda nessa gestão Celso Amorim, ele refutou, né, enviar tropas, né, para o Sudão e apoiar a incidência ali, né, de interferência do próprio em ocupação para a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, né, no Sudão, mesmo sob a alegação de crimes contra a humanidade, tá? Por conta dessa preocupação de manter uma certa coerência de uma tradição diplomática brasileira não intervencionista, a princípio, né, salvaguardada aí a Guerra do Paraguai, talvez até a missão brasileira no Haiti, né, na MINUSTAH. Essa missão brasileira no Haiti havia sido sempre justificada com o intuito de que o Brasil, liderando, né, essa intervenção, mas aí no caso, né, a gente não está muito na seara do reconhecimento de governo, mas numa intervenção humanitária, que a gente vai falar mais para frente. O Brasil sempre justificou essa liderança de forma um pouco pragmática, dizendo que era a contrapartida que ele deveria conceder para fazer, né, para poder ter ali assento no Conselho de Segurança das Nações Unidas, tá? Era uma contrapartida que foi inclusive pedida ao Brasil pela França, né, dizendo, olha, se você liderar a MINUSTAH junto com o Chile, né, nessa intervenção humanitária no Haiti, a gente defende aí a sua candidatura para membro permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas isso é uma discussão mais para frente que a gente vai fazer quando a gente for falar de intervenção humanitária, tá? Então, realmente são várias discussões, né, que se entrelaçam aí, que são perpassadas no tocante à perspectiva do reconhecimento de Estado, especialmente de reconhecimento de governo. Mas também no texto a gente viu que esse reconhecimento de governo também pode ser tácito ou expresso. Mais uma vez, né, tácito é quando você emite alguma nota diplomática, alguma declaração com objetivo específico de reconhecer determinado governo. E no caso do tácito, quando você simplesmente, digamos, estabelece lá um acordo para o envio, né, de uma representação diplomática para o outro estado. Aí vão estabelecer relações diplomáticas, isso tacitamente já é o reconhecimento, né, do governo, tá? Então, reconhecimento de governo, tradição internacionalista, né? O reconhecimento é realmente considerado um instituto no âmbito internacional, ele tem cabimento em situações de ruptura constitucional, então quando, né, o processo sucessório não está cumprindo ali as diretrizes estabelecidas no ordenamento jurídico, no texto constitucional, aí se suscitaria, né, o reconhecimento de governo ou não. Prevalece, no caso de você entender que cabe algum tipo de posicionamento, né, diferente lá do Celso Amorim, no momento no decorrer da gestão dele, tá? Mas se você entende que é um país que entende que cabe esse posicionamento, que ele deva ser, né, o menos intervencionista possível, e aí você se posicionar mais ao lado da doutrina Estrada, tá? E também, então, rompendo no máximo assim relações diplomáticas com aquele estado. E esse reconhecimento de governo poderia ser tácito ou expresso, bom? E a disciplina seguinte diz respeito a formas ou o tópico seguinte, né, a formas de aquisição de território, como é que a gente vê aí a questão do território. E eu trouxe algumas discussões, até como uma forma assim de uma reflexão para além, né, de uma reflexão mais formalística. Nossa, hoje formalista. Tradicional ao direito internacional, que diz respeito aos regramentos ou ao reconhecimento, tradição constitucionária segundo o direito internacional.
Mas, então eu trouxe um texto do Milton Santos e também deixei aí uma entrevista, né, do Leandro Carnal com o Itamar Júnior, que é o autor de Torto Arado, inclusive uma obra que eu recomendo muito que vocês leiam, eu li, excelente, que fala justamente sobre essa questão da relação no sul global, né, e no caso, a gente está falando do sertão brasileiro, né, dos que realmente ocupam e trabalham e têm a posse da terra com essa terra, né, com esse território. Quem realmente é dono desse território, quem dá vida a esse território, muitas vezes não é aquele que tem a propriedade desse território, que é um questionamento importante se fazer em países de origem colonial, países racistas, em que a gente fala, o povo, o território, muito bem, mas aí tem toda uma complexidade da relação do povo, da população com esse território, que, né, a gente não vê tanto avançar, né, à luz do direito internacional. É como se o Estado, né, ele estabelecesse e conseguisse ali manter o seu regramento, a sua autoridade sobre aquele território, mas o que constitui a dinâmica de ocupação territorial na sua tradição, em termos de laços de propriedade, de laços produtivos, da sua ocupação efetiva, tudo isso acaba sendo estudado mais, né, no âmbito da geografia, da sociologia, da antropologia, e o direito fecha um pouco os olhos, mas obviamente que o direito referenda toda essa prática, né? O Brasil foi o último país, né, na América Latina a acabar, né, digamos, a proibir a escravidão. Isso é um dado importante. Foi o país que mais recebeu população, né, raptada, né, do território africano, traficada, raptada, né, sequestrada do seu território de origem. É um país que nunca conseguiu efetivamente conceder direitos plenos a essa população que foi responsável, né, pelos principais ciclos produtivos de acumulação do capital, né, a sua verdadeira posse e propriedade. Então, mesmo depois, com o fim da escravidão, o abolicionismo, né, essas pessoas justamente ficaram à deriva, assim, nesse mesmo território, sem o reconhecimento, sem a terra, sem a sua legitimidade, e acabaram estabelecendo outras formas também subalternas, né, de ocupação, de submissão à propriedade e aos desmandos de outros senhores e senhoras, né? Então, Torto Arado conta justamente isso, a relação desses pequenos produtores com a sua terra e a relação dos senhorios detentores da propriedade totalmente diferente. Tá? E o que é interessante é que, obviamente, que um dos reflexos jurídicos principais é que você pode ter a posse, né? A posse, ela é muito menos reconhecida do que a propriedade no âmbito, né, do nosso direito civil, enfim, né, das diretrizes. É muito complicado você conseguir opor, né, a posse e a propriedade. Daí a gente tem um histórico centenário, né, de luta que na verdade caracteriza o nosso país contra a reforma agrária, né? Uma resistência enorme a uma reforma agrária efetiva que atribua aos verdadeiros proprietários da terra sua titularidade, né? Aqueles que a princípio permanecem de forma subalterna com uma posse que não chega a ser realmente reconhecida como propriedade, ficando aí de uma maneira extremamente precária e insegura, né? Reproduzindo muitas vezes relações quase que análogas à escravidão, subalternas, né? E, enfim, de exploração, tá? Então eu quis trazer essas discussões sobre território, né? Quem realmente é dono do território, quem detém esse território, quem ocupa esse território, de que forma esse território é ocupado, e que isso tem nuances distintas em cada país. Então o Brasil tem aí toda a sua dinâmica, né, referente às formas de ocupação desse território, que foram marcados por um sistema de colonização e depois escravocrata, né, responsável muitas vezes também pela nossa herança racista que nós temos até hoje, de concentração de renda e de concentração de terras, tá?
Então, eu achei que é uma discussão muito interessante, além do próprio texto do Milton Santos, trazer, né, uma definição geográfica interessante sobre o território, tá? Que eu acho que, né, esse é um trabalho melhor realmente desenvolvido pelos geógrafos, mais do que pelos juristas e internacionalistas. Então, no que diz respeito ao direito internacional, tá? A gente costuma trabalhar essa temática de uma maneira, né, muito macro, né, como que o Estado, frente ao sistema internacional, protege e defende aquele território. E aí eu tenho um texto, né, que obviamente que é logo narrado sobre o episódio da Ilha de Palmas, do conflito entre Estados Unidos e Holanda, que já mostra que é importante realmente o exercício de soberania efetiva. E aí talvez o âmbito no direito internacional a gente esteja mais até avançado do que no âmbito interno, né? Porque no âmbito internacional, uma das coisas que deve ficar bem clara, né, é que o título aquisitivo apenas formalmente, tá? Ele não dá direito à propriedade, quer dizer, ele não torna aquele território legítimo para o Estado. O critério que realmente é, digamos assim, levado em consideração pela Corte Internacional de Justiça, seja em pareceres consultivos, né, até em litígios, é justamente o exercício efetivo da soberania. Tá? Então, a gente tem que demonstrar que exerce aquela soberania efetiva. Então, a forma, por exemplo, a gente tem a possibilidade até de compra e venda de território no âmbito internacional, né? Que é uma modalidade de cessão que a gente chama, que pode ser tanto, no caso, compra e venda é uma cessão onerosa, mas a gente pode ter também doação, que seria uma cessão gratuita. Mas se você simplesmente compra o território, mas não o ocupa, não exerce ali a soberania efetiva, se outro dessa forma o fizer, né? Isso pode conferir justamente o território, né, a legitimidade do exercício da soberania sobre aquele território para o outro Estado que ali realmente, né, que se apropriou efetivamente dele, tá? Então isso é importantíssimo. Isso é algo que vai nortear a sistemática internacional, ou seja, numa perspectiva mais macro, no que diz respeito à relação dos Estados entre si, né? O Estado só pode alegar ser detentor daquele território se ele ali exercer a sua soberania efetiva. Um ponto também muito importante é que você não pode mais, né, isso foi uma mudança que se deu especialmente a partir do século XIX, conquistar territórios, ou seja, adquirir territórios pela força, tá? Isso é ilícito no âmbito do direito internacional. Então, você vai ali, né, você pode ocupar uma terra, sendo ela nullius, né, terra nullius, uma terra nunca antes ocupada, ou terra derelicta, uma terra que tenha sido abandonada, né? Por exemplo, o Estado, como eu falei, detinha o título aquisitivo, mas nunca ali estabeleceu nenhum tipo de exercício efetivo de soberania e você foi ocupando sem nenhum tipo de resistência. Isso é muito importante, né? Porque seria como se a gente estivesse aqui já entrando na seara da usucapião, né? Um território ali abandonado, né? E que você começa a ocupar. Então, essa ocupação, obviamente, ela não pode sofrer nenhuma resistência, tá? Porque não pode haver conquista, né? Algum tipo de ocupação pela força. Então, você foi ali estabelecendo a sua soberania de forma pacífica e, ao final, você tem condições de usucapir aquele território que havia sido abandonado, tá? Então, né, uma vez que a conquista, que é a ocupação pela força, passa a ser um ilícito internacional, mais ou menos aí a partir do século XIX, você só tem a possibilidade de ocupar, seja uma terra nullius, uma terra nunca antes ocupada, ou uma terra derelicta, uma terra abandonada. A ocupação pela força não pode ocorrer. E aí vem o questionamento, né? Como que você pode demonstrar o exercício efetivo da soberania sobre um território?
No caso, a gente tem uma obra importantíssima do pastor Hidroerro, que tem mais de 1000 páginas só sobre ocupação territorial, que ele fica discorrendo justamente sobre essas modalidades de ocupação. E ele, em última instância, fala, olha, isso vai depender muito da extensão territorial, da complexidade de atos administrativos necessários para que você realmente comprove ali o exercício efetivo da soberania. Digamos que se você estiver tratando de uma ilha, o simples fato de você ali construir talvez um farol, né, já demonstra a ocupação, o exercício de soberania efetiva. Mas se a gente for transpor esse exemplo para um caso como o Brasil, os Estados Unidos, né, regiões de dimensões continentais, obviamente que a complexidade do esforço administrativo, né, para que tenha que realmente alcançar todo o território vai ser muito maior, e o tempo também, né, de ocupação ali, né, efetivo, obviamente, vai ser muito maior, porque você pode construir, de repente, farol, sei lá, um dia, uma semana, não sei bem, né, mas por aí. Agora, o processo de exercício de soberania sobre territórios extremamente digamos, acidentados e extensos, ele exige, digamos assim, maior complexidade, é mais extenso, esse tempo é maior e exige um esforço institucional, administrativo de maior complexidade. Então, cada caso é um caso, não tem ali, né, uma receita, né? Você vai ter que comprovar que naquele território é você, né, que exerce a soberania efetiva. É você, e não outro ator que estava lá e que foi subjugado por você, né? Porque aí seria a conquista, o que seria proibido pelo direito internacional. E aí cada caso vai ser estudado, inclusive com a possibilidade de missões, né? Se esse debate chegar, por exemplo, à Corte Internacional de Justiça, o órgão jurisdicional da ONU, ela pode enviar missões, né, para a localidade, assim como aconteceu no caso do Saara Ocidental, que também está no texto como exemplo, né, no texto que eu deixei na plataforma sobre formas de aquisição do território, né? Que aí a gente tem o parecer consultivo da Corte Internacional de Justiça, que depois, inclusive, de uma missão no território, mostra, né, que ali não era terra nullius, que foi uma das primeiras questões propostas, né, questionamentos proposto perante a corte, né, que ali não era terra nullius e que também não era o caso de um exercício de soberania já do Marrocos e da Mauritânia. A Espanha nem se fala, né, porque a Espanha havia comprado território dos Estados Unidos e nunca exercido ali a soberania efetiva. Tá? Claro que ela continuou ali manipulando os interesses, inclusive do Marrocos, se aliando ao Marrocos, né, para gerar uma instabilidade constante sobre aquela região. Mas, a princípio, ela não podia alegar o exercício da soberania só pela detenção do título de compra, né, que ela havia comprado dos Estados Unidos, tá? Então, a discussão maior seria se era, né, na verdade, o Marrocos, né, se era a região da Mauritânia, e também existiam os povos nômades. E foi muito interessante que foi reconhecido, sim, essa autoridade dos povos nômades. Porque, inclusive, com correspondência, com a prova de correspondências trocadas, né, tanto entre o rei de Espanha e as lideranças nômades, e também ali a própria questão da Mauritânia, né, e do Marrocos reconhecendo as autoridades a serem ali interpeladas no processo de tentativa de ocupação daquele território. Isso, numa missão, é reconhecido pelas Nações Unidas, que justamente estabelecem a necessidade de também ser respeitado ali o exercício de soberania e o direito ao território por parte desses povos nômades, mesmo sendo nômades pela dinâmica de sua cultura, né, da sua forma de sobrevivência e de ocupação. A sua forma de ocupação de território é nômade, né? Mas ali sim eles não deixavam, né, de exercer essa soberania, sua modalidade de acordo com as suas nuances culturais. Então, esse caso do Saara Ocidental é muito interessante, depois vocês podem pesquisar mais a respeito, né? E há menção, inclusive, do laudo, né, concedido pela Corte Internacional de Justiça no texto, e vocês também podem ver que ele levou uma resistência enorme, né, do Marrocos, que passou a ocupar regiões ali, então, que deveriam ser respeitadas, né, como da Mauritânia, e que eram, né, da Fonte Polisário,
que já vinham, então, inclusive, estabelecendo uma organização política representativa e de resistência para que fosse respeitada a sua ocupação do território. Aí isso levou à construção do muro, né, que é considerado o Muro da Vergonha, que é um dos muros mais extensos e mais militarizados do mundo, maior do que o muro entre Israel e Palestina. Mas obviamente que essa discussão é uma discussão que fica muito invisibilizada no âmbito internacional e que vale muito a pena, né, para vocês justamente terem aí uma visão sobre esses conflitos que até hoje, né, persistem no âmbito internacional e que dizem respeito à ocupação de território, tá? Então, o importante a gente saber é que o território, ele não pode hoje em dia ser digamos assim, conquistado, né, obtido pela força, que é importante comprovar um exercício efetivo de soberania. Não, só um título de aquisição não é suficiente. Então, e o que mais os atos, a complexidade do aparato institucional, que realmente vai ser necessário para a comprovação de uma ocupação efetiva, isso vai variar de extensão a extensão, de território para território, né? E são questões que podem justamente chegar, inclusive, à Corte Internacional de Justiça. Uma outra questão também importante diz respeito à demarcação do território, né? Aquilo que realmente diz respeito também à conformação total de um território. O território, além, né, dessa faixa limítrofe cartográfica territorial, ele vai, inegavelmente, né, digamos assim, compreender tanto o subsolo quanto o espaço aéreo e também mar territorial. E aí tem toda uma discussão interessante sobre que está disposta na Convenção de Montego Bay de 1982 ou Convenção sobre o Direito do Mar, que estabelece 3 divisões que devem ser conhecidas por vocês, né? A do mar territorial, a da zona contígua e da zona econômica exclusiva. O que acontece? Essa convenção é uma convenção muito importante porque ela demorou muito tempo, tá, para ser efetivamente, digamos assim, concluída, né, para se chegar a um texto final no processo de negociação do tratado, mais de 10 anos, e foi uma das convenções mais importantes depois do processo de descolonização da África, e muita gente dizia que era uma das principais convenções né, dentro da bipolaridade, né, e que colocavam justamente em contraposição o bloco capitalista, né, capitaneado aí, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco subdesenvolvido, liderado pela ex-União Soviética, ainda nesse processo de descolonização da década de 60 e 70. Então, a gente tem um processo que ele se inicia nas tratativas, basicamente na década de 60, né, que é justamente o contexto da descolonização africana, e que só vai ser concluído em 82, quando é firmada em Montego Bay, capital da Jamaica, né, a Convenção sobre o Direito do Mar, sob a égide das Nações Unidas. O que estava em questão? Por que era algo que contrapunha justamente um bloco, a princípio, de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, que é inclusive a denominação mais utilizada na época? Porque o costume internacional, que era mais veiculado, principalmente a partir do século XIX, é que você só poderia ter, né, direito àquela faixa de mar territorial que você conseguisse proteger. Só que essa medida da proteção era o tiro do canhão, da bala do canhão, que a princípio seriam 3 milhas. Veja só, isso, mas levar isso em consideração na década de 80, essa capacidade de proteção, né, o alcance da bala do canhão de 3 milhas, isso era o que a maior parte dos países desenvolvidos queria manter. Por quê? Vejam bem, se você tem uma estreita faixa de mar territorial, os países desenvolvidos, eles têm tecnologia e dinheiro suficiente para fazer tipos de exploração intensiva, né? Com maquinaria e tal, para chegar a grandes profundidades, que é onde às vezes você encontra grandes riquezas minerais não renováveis, importantes para o desenvolvimento, né? E você ainda tem condições de também chegar e pescar e obter outros recursos, né? No mar internacional enorme que vai ficar à sua disposição, porque a maior parte dos mares, né, territoriais, nacionais de cada estado vão ser estreitos. Já os países subdesenvolvidos pleiteavam o quê? Uma extensão maior de mar territorial.
Desculpa, mar territorial. Por quê? Porque eles não tinham condições tecnológicas, né? E, justamente, tanto de um aproveitamento intensivo daquela região, precisavam de um aproveitamento extensivo e também não tinham condições justamente de alcançar outras regiões, percebe? E eram tradicionalmente muito dependentes desses tipos de recursos naturais pela sua fase ainda de subdesenvolvimento, não é? Então começou a haver um embate, percebam, entre países desenvolvidos que pleiteavam 3 milhas de mar territorial e países subdesenvolvidos que pleiteavam 200 milhas. Então, né, para se chegar a uma interseção aí, a um ponto, né, comum, demorou muito tempo, optou-se para se celebrar realmente a convenção depois que houvesse um consenso abrangente, porque se pensava, poxa, se houvesse muita insatisfação por parte especialmente dos países subdesenvolvidos, né, eles não iriam respeitar ou cumprir a convenção, né? Então teve que haver aí uma costura diplomática intensiva das Nações Unidas nesse sentido, tá? Então, o que acontece? Ao final, a gente pode até considerar, né, consagrando aí a Convenção de Montego Bay, em 1982, que houve uma relativa vitória, assim, o sucesso dos países subdesenvolvidos. Por quê? Porque eles conseguiram pelo menos uma zona econômica exclusiva, que diz respeito à possibilidade, né, de aproveitar os recursos econômicos da região, de 200 milhas, tá? Então, o mar territorial, que é aquela faixa em que você exerce toda a amplitude da soberania, né? Ou seja, se um crime foi cometido ali, você exerce a sua jurisdição, você pode perseguir, né, o Estado naquela região, só pode, né, entrar ali se houver, digamos assim, de certa forma, pelo menos a notificação, tá? Não é a permissão, até eu vou falar sobre o direito de passagem inocente, mas a notificação, né, do caso. Então, é o espaço de soberania, digamos assim, de certa forma absoluta, né? Não chega a ser absoluta porque sempre tem as exceções, né? Mas ampla do Estado, tá? É como se fosse a extensão realmente do território, que são as primeiras 12 milhas, tá? Depois dessas 12 milhas, você por mais 12 milhas, que seria aí, né, a zona contígua, você tem o direito de exercer a fiscalização alfandegária e sanitária, tá? E perseguir navios que cometeram crimes no mar territorial. Aí você pode ir até o final da zona contígua, então, né, nas mais 12 milhas, então até as 24 milhas, para poder realmente perseguir esse navio, tá bom? Então, a zona contígua é a extensão de mais 12 milhas a partir das 12 milhas do mar territorial, tá? No caso, você ainda tem, contado aí do fim do mar territorial, mais 188 milhas, portanto, no total 200 milhas, para poder exercer o aproveitamento econômico daquela região, que é muito bom, né? Porque, claro, se acontecer um crime lá, né, na zona econômica exclusiva, 160 e poucas milhas, você não tem a prerrogativa da jurisdição, isso vão ser outras regras, mas você, nenhum outro ator, o Estado, né, pode realizar ali algum tipo de atividade econômica, só você. Então, nós temos 12 milhas de mar territorial. Eu sempre gosto de relembrar que a gente está sobrepondo, digamos assim, medidas, tá? Porque percebam, 12 milhas de mar territorial, em que você tem uma soberania mais próxima da plena. Mais 12 milhas em que se dá a zona contígua, em que você pode fazer a fiscalização alfandegária, sanitária, digamos, um barco vindo de uma região em que há suspeita lá do vírus Ebola. Você faz ele parar ali na zona contígua, né? Depois das 12 milhas ainda, tá? Até a 24ª milha, nesse caso, né? Até onde se dá a zona contígua. Porque aí você evita algum processo mais próximo de contaminação e até ali você pode fazer a fiscalização sanitária para ver se aquele navio pode aportar, pode se aproximar do seu mar territorial. Tá? Mas é uma sobreposição, por quê? Por que eu não digo que a zona contígua tem mais 12 milhas só tem 12 milhas? Porque o que você pode fazer na zona contígua ali estritamente, né, que é chamada aqueles mais 12 milhas, você pode fazer no mar territorial.
né, que onde você tem exerce soberania plena. Claro que ali também você que vai fazer a fiscalização sanitária, você que vai fazer a fiscalização alfandegária. Então, o correto em termos de espectro de exercício de soberania é a gente dizer, o mar territorial onde acontece a soberania plena se dá nessas primeiras 12 milhas, né? Então, tem no total 12 milhas, o mar territorial. Agora, você vai poder, ao menos, exercer, né, o direito de fiscalização sanitária, alfandegária e perseguir navios por 24 milhas, porque são as 12 milhas primeiras do mar territorial e mais 12 milhas, né, de extensão da zona contígua. Né? Então, a zona contígua, esse tipo de exercício de soberania da zona contígua, se dá ao menos por 24 milhas. E aí também a exploração econômica. Por que eu não digo que só tem 188 milhas de zona econômica exclusiva? Tá? Porque você também, obviamente, tem a prerrogativa de exploração econômica nessas primeiras 12 milhas do mar territorial. Então, são as 12 milhas do mar territorial, mais as restantes 188 milhas em que você tem a prerrogativa de exercício aí, né, de aproveitamento econômico. Então, você tem aproveitamento econômico exclusivo por 200 milhas, tá? Então, aí a gente tem esse desenho, né, que acabou sendo considerado importante, uma certa vitória aí do bloco mais próximo da União Soviética, dos países subdesenvolvidos. Quer dizer, obviamente que a gente não ficou nas 3 milhas e nos aproximamos das 200 milhas, pelo menos no que tange ao direito ao aproveitamento econômico exclusivo, né, tá? Agora, uma questão é importante. Por que eu falei que essa soberania aí, né, no mar territorial é quase próxima da absoluta, mas não é absoluta e que sempre vão existir exceções, sempre existe algum tipo de exceção? Porque o mar, né, ele é um canal de comunicação. Isso ficou muito claro no processo de negociação da Convenção sobre o Direito do Mar, tá? Ele tem que ser um corredor de comunicação. Porque, digamos, se você tem aqui o estado A, depois, né, digamos assim, todos eles de frente, né, para a mesma faixa oceânica, tá? O estado A, depois o estado B, depois o estado C. Se eu sou o estado A e quero ir até o estado C, se o estado B não me deixar passar por ele, como é que eu vou de navio chegar até o estado C? Vou ter que ir até o mar internacional, né, para fazer esse tipo de passagem. É algo mais custoso, mais arriscado, mais complexo, né? E digamos assim, retira do estado, de certa forma, do mar, né? Do oceano, desculpe, grande parte do seu potencial enquanto corredor de comunicação. Então, apesar do mar territorial consagrar, né, esse exercício de soberania, em grande parte absoluto, ele também permitiu o chamado direito de passagem inocente. Ou seja, os estados, as outras embarcações, têm direito sim de passar pelo mar territorial alheio. Claro que tem que comunicar, mas tem direito de passar. Não pode ser vedada essa passagem, mesmo no mar territorial, desde que ela seja inocente, ou seja, pacífico. Até navios de guerra podem passar, isso é interessante, até submarinos. Essa discussão ela é muito melhor abordada até no texto, no livro do professor Celso Buquerque Melo, né? Porque ele foi juiz do Tribunal Marítimo, então tem, assim, eu acho que nesses manuais de direito internacional é onde melhor se fala sobre isso. Então, é óbvio que ele pode passar esse navio, mas aí tem todo um regramento, uma técnica, né, do direito marítimo que reconhece se o armamento está retido, né, não está um armamento pronto realmente para o ataque, afrontando, em estado de agressão, né? O submarino, por exemplo, ele pode passar, tá? Mas de maneira pacífica, desde que não esteja submerso, né? Então, a gente tem esse direito de passagem pacífica, né? Então, é uma passagem que, obviamente, não pode estabelecer nenhuma atitude de agressão e ela tem que ser contínua. Então, você não pode parar para abastecer o seu navio, por exemplo, aí sem o consentimento do outro estado. Você só pode passar. Esse direito só te é garantido passando.
tá? E é só para embarcações. Aeronaves não têm o direito de passagem inocente sobre mar territorial ou sobre território de nenhum estado, né? Porque é considerado aí, no caso, foge, né? Obviamente, da discussão específica da Convenção do Direito do Mar, e também porque elas poderiam representar uma ameaça maior, mais efetiva, rápida, né? Sem um potencial de defesa por parte do Estado. Navio, a princípio, não, né? Mas uma aeronave sobrevoa, por exemplo, Brasília, bombardeia aí o Palácio do Planalto em pouco tempo, né? Se adentrar aí o espaço aéreo brasileiro sem permissão e licencia de forma pacífica, tá bom? Então, esse direito de passagem inocente, esse direito de passagem né, que se dá aí de forma pacífica, ela tem que estar sem nenhuma conflagração assim de ameaça militar, né? E tem que ser constante. E só diz respeito a embarcações, não a aeronaves. Tá? As aeronaves só têm esse direito de passagem, também supostamente inocente, sobre canais e estreitos, tá? Para justamente também permitir aí, né, os vínculos, os canais de comunicação entre continentes e territórios, tá bom? Mas não no mar territorial dos estados. Então, todas essas regras e diretrizes e determinações estão previstas na Convenção de Montego Bay, tá, de 1982, ou Convenção sobre Direito do Mar, tá bom? E aí eu gostaria que vocês realmente se interessassem pelos casos, pelos exemplos que são sobre, né, decisões da corte sobre as formas de aquisição, sobre o exercício de soberania, que eu acho que pode dar mais vida e mais concretude à nossa narrativa sobre formas de aquisição de território segundo o direito internacional. Aí, portanto, eu deixo os textos para vocês, tá? E quaisquer dúvidas, agora vocês também vão poder contar com os monitores e monitoras que já foram adicionados aí na nossa, né, na nossa plataforma, vão ser apresentadas paulatinamente para vocês, tá bom? Um forte abraço!